Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje nós vamos começar uma nova série. Essa nova série tem como título Uma Vida Centrada em Cristo. E para esse tema, nós vamos estar olhando um pouco para o livro de Colossenses. Colossenses, ele é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e ela tem 95 versículos, né? Mas esta carta, apesar de ser curta, pequena, como eu disse, 95 versículos, ela é um grande desafio para nós. E o desafio é, mesmo vivendo em um mundo mau, nós precisamos aprender a permanecer em Cristo. Lembre-se lá de João, capítulo 15, aonde Jesus nos diz que Ele é a videira e nós precisamos, como ramos, permanecer nele. E um outro ponto que esta carta também nos desafia, ou seja, para que eu possa permanecer em Cristo, uma vida centrada em Cristo, eu preciso entender, e é isto que a carta aos Colossenses vai trazer para nós, é que Cristo é suficiente. Toda a nossa suficiência está em Cristo Jesus. Então, nós vamos hoje fazer uma pequena introdução a esta carta. No capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte, eu estou lendo na revista atualizada, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então nós vemos aqui que quando Paulo escreve esta carta, ele está preso, ele está, por causa da pregação do Evangelho, as pessoas, lá os romanos e também os fariseus ali acabam prendendo Paulo e Paulo então impossibilitado de visitar igrejas, então Paulo usa este meio de escrever cartas para as igrejas. Provavelmente também alguns comentários nos dizem que nesse mesmo momento Paulo escreveu uma carta também para a igreja em Éfeso e também aquela carta a Filemon. Porque nós temos a ideia, é o seguinte, Filemon, ele vivia na cidade de Colosso. Só que, além de Filemon, nós temos também um outro personagem que é Epáfras. E Epáfras, provavelmente ele se converteu quando Paulo passou 2 anos ali em Éfeso. Éfeso seria relativamente próximo, né, da cidade de Colosso, talvez 150 a 170 quilômetros aproximadamente. Então, provavelmente Epáfras, que era um cidadão de Colosso, ele ouviu Paulo, a ministração de Paulo e acabou realmente se convertendo e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Por que nós estamos falando de Epáfras? Porque Epáfras, segundo vários comentários, ele é o fundador da igreja de Colosso. Ou seja, não foi Paulo que fundou a igreja nessa cidade de Colosso, mas sim Epáfras, que foi, podemos dizer assim, um dos seus discípulos, que aprendeu os princípios do Evangelho e retornando à sua cidade, Colossos, ali então ele funda aí a igreja, abre as portas para que o Evangelho possa ser pregado. Então, Paulo, ele começa esta carta, provavelmente Epáfras deve ter ido visitar Paulo na prisão e ali compartilhou algumas dificuldades que ele, talvez como líder, estava tendo naquela comunidade. E as dificuldades eram questões de heresia. Algumas heresias estavam sendo introduzidas no seio da igreja. O grande problema ali é que Colossos não era assim uma cidade tão importante quanto Éfeso, mas no passado ela foi uma cidade muito grande, muito importante,
né? Mas mesmo assim, apesar dela ter perdido muito do seu prestígio, ainda era uma rota de comércio, as pessoas passavam por ali e por causa dessa miscelânea, né, de culturas, de pessoas, tinha provavelmente ali tinha judeus, ali tinha gregos e várias outras etnias que passavam por ali. Fazia dali um grande caldeirão, vamos dizer assim, de um sincretismo, ou seja, de um juntar de várias religiões, de várias filosofias. Então, Paulo, por não ser o fundador da igreja, ao escrever a carta, ele coloca assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, Paulo tem esta ideia de que ele é enviado por Cristo. Então, o objetivo de Paulo diz assim: olha, eu sou uma pessoa que fui enviado por Cristo. E isto não era uma arrogância de Paulo, isto era realmente a credencial de Paulo. Porque se nós temos um chamado, tem o chamador. Se nós somos enviados, tem aquele que envia. Então, nós nunca podemos nos esquecer disso. Que o nosso chamado é porque tem aquele que chama, o chamador, Cristo. E se somos enviados, não nos esqueçamos também que tem aquele que envia, que é o Senhor Jesus. Então Paulo, ele fala assim, olha, eu sou um dos apóstolos, eu sou um daqueles que foram enviados por Cristo. E aí então ele diz, por vontade de Deus. Então, Paulo também vai, nessa carta, deixar bem claro que é preciso entender a vontade de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas aqui Paulo diz assim, olha, eu não escolhi, não é que eu tinha esse desejo, mas pela vontade de Deus. Eu fui chamado e eu aceitei esta vontade de Deus para a minha vida. É por isso que eu estou escrevendo para vocês. E também ele nos diz aqui ainda no versículo 1, né, que ele fala, e o irmão Timóteo. Então provavelmente Timóteo estava ali com ele também, visitando ele ali na prisão, mas ele fala assim, ó, Timóteo também está comigo, ou seja, ele reconhece as pessoas que caminham ao seu lado, né? E depois, mais tarde, na mesma carta, nós vamos ver que Paulo reconhece o trabalho incansável de Epáfras em realmente divulgar o Evangelho. Então, nós vemos aqui que, segundo o relato de Epáfras, e é isso que Paulo chama a atenção ao dizer assim, aos santos, então aqueles que estão separados para Deus, aqueles que vivem para Deus e que estão ali na cidade de Colossos. Mas aí também Paulo diz, eles não são apenas santos, mas diz fiéis irmãos em Cristo. Então, Paulo reconhece que nós precisamos realmente de uma vida santificada, de uma vida santa, separada para Deus e nos mantermos fiéis. Porque muitas vezes as pessoas até num certo momento da sua conversão, elas acabam realmente se separando para Deus, estando na presença de Deus, mas por algum momento ou na caminhada, talvez pelas questões das intempéries da vida, muitas vezes as pessoas vão deixando de ser fiéis. E aí então ele diz assim, a esses santos, esses irmãos tal, que se encontram em Colosso. Ou seja, nós estarmos numa certa cidade não pode nos influenciar. Paulo está dizendo, vocês são santos, são fiéis, aí mesmo nessa cidade. Apesar dos problemas que estão relacionados à questão da escrita da carta, Paulo diz assim, se mantenham fiéis e continuem sendo fiéis. Então, nós vemos aqui que realmente Colossos, né, era uma cidade. Não sabemos ao certo assim quantas pessoas moravam ali, quantos habitantes tinham ali. Alguns falam que havia talvez de 10 até 50 mil judeus ali naquele lugar, mas não sabemos precisar quantos habitantes no total tinha a igreja, ou melhor, a cidade de Colossos. Mas, como eu disse, havia muitas pessoas de origens diferentes, ensinamentos e filosofias e religiões diferentes. Então, Paulo passou ali, né, como eu disse, 2 anos em Éfeso, e ali o trabalho frutificou. Ele trouxe esse irmão Epáfras para
o convívio com Cristo Jesus, e aí então este discípulo de Paulo funda a igreja. Nós podemos dizer assim que a igreja de Colossos ela estava sendo ameaçada realmente por falsos ensinamentos. E nós precisamos entender assim que ninguém faz uma cópia daquilo que não é bom. As pessoas tentam fazer cópias daquilo que é algo bom, né? Você vê assim certas marcas que são copiadas, certas marcas famosas, porque as pessoas querem ter, mas não querem pagar, vamos dizer, o preço daquela mercadoria. Não vamos entrar na questão se vale ou não vale, mas muitas vezes nós não pagamos o preço para termos um genuíno evangelho, e então nós nos contentamos com uma falsificação desse evangelho. Nós aceitamos uma cópia mal feita desse evangelho, por quê? Porque nós não queremos pagar o preço. Nós temos assim alguns problemas, né, que estavam acontecendo ali na vida da igreja em Colossos, e tudo isso por causa do contexto, né, dessa cidade. Um dos problemas que estava acontecendo, podemos dizer assim, que é, como eu disse, o sincretismo. O que é o sincretismo? É uma mistura de elementos religiosos e filosóficos, é uma diversificação de coisas, né? Mas que tenta colocar no mesmo bojo, no mesmo bornal, na mesma sacola, né? E quando eu estava pensando sobre esses sincretismos, né? Me lembrei assim, tem um livro do C.S. Lewis que seria assim como um aprendiz, o inimigo do inimigo, ou um discípulo de Satanás, que ele está sendo orientado de como ele deve tentar as pessoas, de como ele deve se infiltrar na igreja, de como ele deve realmente tentar seduzir as pessoas para saírem do caminho da fidelidade, da santidade e adentrarem assim, não é sair do cristianismo, mas acrescentar coisas ao cristianismo. Então, algumas traduções falam assim, a carta do diabo ao seu aprendiz, também fala do tio ao seu sobrinho, enfim. Mas é um livro do C.S. Lewis e vale a pena ler realmente para você entender como as astutas ciladas do diabo. Então, num certo momento, o inimigo lá com seu discípulo diz assim: se não podemos impedir que eles sejam cristãos, que eles sejam cristãos com certos qualificativos. Perceba isso, né? O inimigo dizendo assim nesse texto, né, de C.S. Lewis: se nós não podemos impedir que eles sejam cristãos, que eles sejam cristãos com certos qualificativos. Então aí ele coloca assim, o uso das modas de pensamentos, ou filosofias, ou pensamentos humanos, enfim, vai agregando certas coisas. Ou seja, seria assim, um cristianismo e mais alguma coisa. Seria como você acrescentasse alguma coisa ao cristianismo. É o que os judeus tentaram fazer no princípio, né? Falando assim, olha, se você é cristão, então você tem que ter a circuncisão. E Paulo fala, não, a circuncisão é algo que vem do coração. Ou seja, o cristianismo e Cristo é suficiente. Por isso, se nós queremos ter uma vida centrada em Cristo, nós precisamos entender, sim, que o cristianismo é ponto, não precisa de mais nada. Não tem cristianismo e. Então eu não posso ser cristão e uma outra religião. Eu não posso ser cristão e ter um outro pensamento filosófico que seja contrário à palavra de Deus. Então, se eu sou cristão, a Bíblia tem que ser suficiente, Jesus tem que ser suficiente, o Espírito Santo tem que ser suficiente, né? Então, John MacArthur Jr., né, também no seu comentário em relação aqui ao livro de Colossenses, ele diz assim:
adornar o cristianismo com ideias, modismos, assuntos palpitantes do momento. Então, não adorne o cristianismo. O cristianismo não precisa de coisas para que sejam acrescentados a ele. Ele é suficiente. Jesus, ele é todo suficiente. E ele pagou o preço por nós. Então, por que Jesus pagou o preço? Porque não precisamos mais nada. O sangue de Jesus é suficiente. A obra da cruz é suficiente. A presença do Espírito Santo é suficiente. Então, queremos que você pare e pense, né? Como está a sua vida? A sua vida está centrada em Cristo? A sua vida é baseada no princípio do cristianismo? Ou é cristianismo e mais alguma coisa? Então, procure perceber, peça ao Senhor, sonde o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos perceber nada. Um dos problemas que estava acontecendo ali na igreja, um primeiro ponto, podemos dizer assim, o dualismo, né? O que é o dualismo? O dualismo era um ensino assim de que as coisas espirituais, elas são boas, enquanto as coisas materiais ou físicas são más. Qual que é o problema disto, né? Porque isso tem implicações na criação, na encarnação. E aí, então, por fim, uma questão de ascetismo, né? Ou seja, você machucar o seu corpo para poder alcançar um ponto de uma espiritualidade maior, né? Se eu entrar na questão do dualismo e achar que as coisas espirituais são boas e as materiais são más, eu estou dizendo, então, por que Deus criou todas as coisas? E Deus, quando criou, disse, é bom? Então eu estou indo contra um princípio da criação e eu estou dizendo que aquilo que Deus fez é mal. Perceba, parece uma coisa sem muita relevância, mas se você perceber, está tocando num ponto nevrálgico, ou seja, que Deus é o Criador e que tudo aquilo que Deus fez é bom. Um outro ponto do dualismo, né, que vai ser realmente nevrálgico, vai trazer realmente uma grande inquietação se a questão material ou física é má, então por que Jesus tomou a forma humana? Por que ele tomou a forma humana? A palavra diz que ele tomou essa forma humana para que os pecados do mundo inteiro fossem levados sobre ele. Então, Jesus era 100% divino, 100% humano, né? Agora, no dualismo, eles não aceitavam essa ideia do 100% humano. Eles não aceitavam que um Deus se humanizou, mas o verbo virou gente, ou seja, tomou a forma de carne. O divino se reveste da criação, se reveste da carne, mas, acima de tudo, sem pecado. Além do dualismo, tinha também o legalismo. O legalismo seria, como nós colocamos aqui, né, o cristianismo e mais alguma coisa. Então eles falavam assim, olha, tem que ter circuncisão, cristianismo mais os dias sagrados, cristianismo mais festas religiosas. E tudo isso era a base, né, de boas obras. Ou seja, nós precisamos disso para nos aproximarmos de Deus. Esses dias, num comentário que eu li, o autor diz assim, você não precisa melhorar para se aproximar de Deus. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, Deus, através do Espírito Santo, melhora o seu coração, transforma o seu coração, transforma a sua mente. Então, o legalismo era assim, olha, eu preciso fazer algo para poder me aproximar de Deus. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e isso traz um inchaço no ego da pessoa, e a pessoa, por fazer tais coisas, se acham melhores do que as outras. Esse era o princípio farisaico. Então, Paulo está dizendo, né, e vai trabalhar essa ideia com a igreja de Colossos, que eles precisavam realmente viver uma vida centrada em Cristo. Um outro problema que era apresentado ali era o misticismo. Misticismo, ou seja, aonde entra visões, adorações
de anjos, sabedoria secreta, enfim. Perceba uma coisa, todas essas coisas, visão, nós podemos ter em Deus, né? A visão dos anjos, não a adoração dos anjos, mas nós acreditamos que os anjos são agentes ministradores de Deus. Nós temos uma sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, mas o que acontece? Começou a se criar através do misticismo, podemos dizer assim, como se fossem uma classe superior de seres, de homens e mulheres espirituais. Ou seja, isso não é para qualquer um, ou seja, nós estamos já num plano mais elevado, nós somos já iniciados, enfim, né? Então, o misticismo começou a adentrar a igreja. E percebam como nessa carta de C.S. Lewis, né, no seu livro, se você não pode impedir que eles sejam cristãos, vamos colocar certos qualificativos. Ou seja, então é preciso ter visões, é preciso adoração a anjos, é preciso sabedoria secreta, ou seja, vão acrescentando certas coisas. E qual que era o problema de tudo isso, né? Primeira coisa, uma cristologia fraca, ou seja, uma falta de visão de quem Cristo realmente é. Tudo isso aí estava, de certa forma, negando a obra da cruz, negando tudo aquilo que Jesus veio fazer para nós. Né? Então, perceba uma coisa, uma das inquietudes, né, que muitas vezes vem ao nosso coração será que realmente Cristo está sendo o foco das nossas vidas? Há dias atrás nós fizemos, né, uma outra série de estudos, quem é Jesus para nós? Né? Estivemos ali junto com o pastor Jonathan falando sobre isso, né? Então, será que nós temos uma cristologia? Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos tudo aquilo que ele fez e nos apropriamos pela fé. Há uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas para que isso aconteça eu preciso conhecer. Também a negação da obra da cruz. Se eu procuro me justificar fazendo as coisas por mim mesmo, então por que eu vou aceitar a obra da cruz? Nós fomos justificados por causa da obra da cruz. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, temos que fazer a nossa parte. Quando nós lemos ali no Evangelho de João, fala assim, a obra de Deus é esta, que creiais no seu Filho. Então, a obra de Deus é essa. Primeiramente, eu tenho que crer. E a partir do crer é que vai ter o fazer, o realizar. Então, qual que é a nossa parte? A nossa parte é acreditar, a nossa parte é ter fé na pessoa de Jesus. Pela graça, diz ali em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo já na sua carta em Éfeso, a igreja em Éfeso, ele fala isso e ele vai, de certa maneira, repetir também aqui no texto de Colossenses. Agora, será que realmente eu reconheço que eu sou salvo pela graça e que não preciso de obra nenhuma? Que tudo aquilo que era necessário para a salvação, nós já obtivemos em Cristo Jesus? E aí então Paulo continua ali no capítulo 2 de Efésios, o verso 10, ele diz, e em Cristo Jesus nós podemos fazer as boas obras. Ou seja, as boas obras é uma consequência de termos uma vida centrada em Cristo. Não o fim em si mesmo. Nós estamos falando de uma vida centrada em Cristo. Por isso, Tiago diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, nesse texto de Tiago, fala assim que tudo que era bom já veio da parte de Deus. Então, a primeira parte da carta de Paulo aqui aos Colossenses, ele vai enfocar, ele vai trazer para nós o foco do que é realmente a obra de Cristo.
e depois, através de termos a vida centrada pela obra de Cristo, nós precisamos aprender a viver a nova vida. Então não tem elitismo, não tem negação, nós precisamos viver no corpo de Cristo, nós reconhecemos a igreja. Tudo isso aí que foi apresentado desse sincretismo, levava assim, vocês podem até se reunir, mas não tenha Jesus como centro da vida de vocês. Vocês podem até se reunir, podem até orar, mas continue vivendo da mesma forma, tá? Podemos dizer assim, é ir além da palavra, é ir além daquilo que está escrito. Isso é a transgressão, você está transgredindo os limites impostos por Deus. A nossa vida tem que ser totalmente centrada em Cristo Jesus, totalmente centrada na sua palavra. A igreja, ela sempre sofreu ameaças, desde o seu começo, sempre houve ameaças à vida da igreja. Os primeiros cristãos, eles sofreram perseguições por andarem de maneira diferente dos princípios estabelecidos ali. Então, nós temos aí, nesse capítulo 1, até no capítulo 2, depois você pode ler com mais atenção, mas assim, nós temos Cristo como aquele que criou e sustentou o mundo. Nós temos Cristo como cabeça da igreja. Nós temos Cristo como reconciliador de todas as coisas. Nós temos Cristo como fonte de sabedoria. Nós temos a descrição de Jesus totalmente humano, mas totalmente divino. Nós temos a ideia de que, então, através da obra de Cristo, nós fomos libertos do pecado e do mal. E nós entendemos, né, ali entrando no capítulo 2, versos 16 e 23, que Jesus ele é o cumprimento de toda a lei. Então, a partir do momento de que nós temos Jesus como centro da nossa vida, a partir do capítulo 3, Paulo vai dizer, olha, tem que haver então em nós novos desejos, tem que haver em nós novas práticas, tem que haver em nós relacionamento saudável em amor, tanto com outros cristãos, como o nosso próximo ou aquele que é diferente de nós. Deve haver mudança na nossa família, no nosso lar, e deve haver também uma nova missão ou um novo propósito, que é manifestar a Cristo. Então perceba, a partir do momento que eu conheço Jesus, então na minha vida as coisas têm que mudar. Perceba, novos desejos, novas práticas, nova forma de nos relacionarmos, nova forma de sermos família, segundo o princípio de Deus, e aí então a nossa missão, proclamar Cristo. Então, quando nós sabemos quem nós somos e de quem nós somos, nós vamos encontrar forças e autoridade para nós irmos contra todo o mal e toda a maldade. Que realmente, como diz Paulo aqui, né, nós sejamos santos e fiéis em Cristo. E mesmo se nos encontrarmos em Colossos, mas que tenhamos esta graça da parte do Pai e do Filho, que Deus seja em nós a fonte genuína da paz. Então, a nossa vida centrada em Cristo, isso vai fazer toda a diferença. A nossa identidade, nós vamos ter a graça, enfim. Eu quero terminar contando a história. É uma história real, né? Parece brincadeira, mas é uma história real. Um pastor, ele foi numa certa cidade, e nessa cidade ele ficou hospedado na casa de alguns irmãos. E como ele tinha convites para várias igrejas, numa noite ele aceitou esse convite e ele ia para a igreja, ia chegar talvez um pouquinho mais tarde, e ele falou, olha, eu vou chegar talvez meia-noite, 1h. O pessoal falou, não, fique tranquilo, pastor. E aí então o pastor foi para a pregação nesta igreja, e ele então acabou realmente se atrasando um pouco, porque em comunhão com outros irmãos, ele chegou mais ou menos 00:30 lá nos Estados Unidos, então estava esfriando, caindo neve, enfim, ele chegou, a luz da frente estava acesa, tudo, ele bateu na porta, ninguém abriu a porta, enfim, ele deu a volta e
tudo estava fechado e ninguém atendia ele, então ele resolveu sair andando, e nesse sair andando ele acabou caindo numa ribanceira lá, se molhou tudo, imagine, com frio, no inverno, enfim, né? Até que depois de ele andar quase 2 quilômetros, ele chega ali num hotel e ele pede para o dono lá, o gerente do hotel, que permita que ele faça uma ligação. Então ele faz uma ligação e pede, né? Ô, fulano, eu cheguei na sua casa, está tudo fechado, eu bati, ninguém atendeu, né? Aí o irmão falou assim, mas pastor, o senhor esqueceu? Nós deixamos com o senhor a chave, está no bolso do seu paletó a chave. E aí então ele pôs a mão no bolso do paletó, não é que a chave da entrada da casa estava no seu bolso? Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Deus já nos deu a chave é Jesus. E através dele nós podemos ter uma vida vitoriosa, mesmo vivendo em Colossos, mesmo vivendo num caldeirão religioso, como nós estamos vivendo nesses dias. Que Deus te abençoe e firme realmente na palavra do Senhor, e assim você vai ter essa vida centrada em Cristo.